Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Cap versus Horiguchi. Eu fiz live durante todo o card, todas as lutas, a gente trocou ideia e tal, foi bem legal. Então fique esperto que talvez eu faça live nos próximos cards também. Então entra e troca ideia, palpite, enfim, a gente fala de tudo, é uma zoeira, é da hora, tá? Mas vamos lá. Primeira luta da noite, Shane Collins contra Otari Tanzilov. Quem venceu foi o Shane Collins na decisão unânime. Uma luta interessante. O Tanzilov que perdeu, ele era azarão, perdeu e tal, mas parece ser um bom lutador, tá? Ele tem boas quedas, ele é um cara que precisa ajustar algumas coisas, tá? A queda é boa, a trocação é legal também, mas assim, ele não consegue controlar tanto, ele deu uma desgastada ali no gás, ele se expõe um pouco pra tentativa de finalização, não foi finalizado, mas ele se expõe um pouco, então assim, é um cara bom, só que precisa dar uma lapidada, tá? E o Collins foi um cara que erra menos, tá? Então apesar dele ter tomado um monte de queda e tal, é um cara que é mais ofensivo na trocação, mais ofensivo na luta agarrada, então ele acaba meio que fazendo o suficiente pra convencer os juízes, né? Ele caminha mais pra frente, então ele venceu aí merecendo, tá? É uma luta interessante, os dois caras bons aí, mas como eu falei, o Tanzilov, que talvez se lapidar possa ser até melhor que o Collins, ele realmente precisa, principalmente, melhorar um pouco do gás, porque eu acho que só de mudar o gás ali, talvez ele já até pudesse vencer, tá? Mas é isso, luta legal. Depois a gente vai pra segunda peso galo feminina, tivemos a Luana Santos contra a Carol Rosa, duelo de brasileiras. Quem venceu, e muito equilibrado, inclusive nas bolsas, né? Quem venceu foi a Luana Santos na decisão unânime e ela conseguiu fazer o jogo dela, né? Aqui era basicamente aquilo, que ia impor mais a sua estratégia. A Carol conseguindo ficar em pé e tentando colocar mais golpe, ou a Luana indo um pouco mais pro jogo do grappling, um pouco de grade, um pouco de queda, um pouco de controle no chão, e a Luana conseguiu fazer isso. Logo no primeiro round, inclusive, a gente estava em live, né? Já ficou um pouco evidente ali que ela não teria tanta dificuldade para impor o jogo. Apesar de nos primeiros 2 ou 3 minutos, talvez, a Carol ter conseguido defender queda ali na grade, virou de lado e tal, enfim, conseguiu ter uma certa resistência, deu para ver que depois que ela já realmente não conseguiu ficar em pé, que ia ser difícil buscar alguma coisa, porque mesmo na trocação, acaba ficando muito travada por meio do grappling, e a Luana ia jogando uns overhands também e tal, então meio que ficou muito difícil, né, pra Carol soltar o jogo, ela não conseguiu soltar o jogo, né, então parabéns pra Luana aí, tanto que as odds começaram a cair bastante pra Luana, não teve ali nenhuma disputa em si de odd, tava bem equilibrado quando começou, e aí depois só foi em favor da Luana. Então, boa luta, impôs o jogo dela, e é isso. Não é uma luta que a galera curte tanto o estilo, né? Mas é isso, né? Cada um vai gostar de uma coisa. Eu acho que, assim, não é tão emocionante, pra falar a verdade, pro meu gosto, mas eu não ligo. Eu não ligo quando, de fato, ela, assim, ela tenta trabalhar, que foi o que ela fez, na minha opinião. Você vê que ela controlou, ela tentava bater, enfim, ela tentava manter um pouco de atividade ali. Então, isso deixa menos monótono, né? O problema é quando só abraça e fica lá pensando na morte da bezerra. Aí começa a ficar muito chato. Na próxima luta, no meio médio, a gente teve o Levan Shokeli contra o Leon Shabazian. E aqui foi uma luta muito rápida, só 23 segundos. O nocaute ali do Shokeli, ele deu um chutão, né? E o Shabazian, não sei se já estava machucado. Nessa parte na live eu ainda estava assistindo sem som para não vazar. Depois eu consegui colocar o som sem vazar, né? Mas, enfim, ele deu um chutão, o Shabazian sentiu muito e aí ficou na grade, tipo, acuado, porque machucou, provavelmente. E aí ele tomou um monte de mão ali. Então, assim, ele ficou meio que entregue. Então, foi 23 segundos de massacre que eu fiquei até com um pouco de dói do Shabazian, porque era a primeira luta dele, né? Era a estreia dele, na verdade, dos dois, né? Era a estreia. Só que é aquilo, né? Um cara ganhou bem, que foi o Shokeli aí, e o outro não lutou, né? Então, porra, estreia no UFC, o cara não conseguir performar é meio triste, né? E lembrando que o Shabazian já tinha perdido no Contender, mas enfim, teve a oportunidade e acabou aí sendo amassado na estreia, né? Complicado. Depois, no peso pena, a gente teve o Gaston Bolanhos, que era muito azarão, contra o Michael Aswell Jr. Quem venceu foi o azarão. O Bolanhos conseguiu a vitória na decisão unânime. Ele conseguiu impor, né, uma trocação mais completa, né? Porque o Michael Aswell, quando tava ali só no box, o Gaston Bolanhos não tava com a mesma velocidade, aparentemente, e tal, né? E aí ele começou de maneira inteligente a jogar mais chute, né? Ele começou a misturar um pouco mais, teve uma queda, então ele conseguiu meio que igualar o jogo ali quando ele parou de depender só de mão. Então, ele venceu bem os 2 primeiros rounds, eu acho que o último, né, que ele tinha perdido, se eu não tô enganado. Então, porra, uma zebra de, acho que
era 5, 6, nem lembro. E que eu falei na live, né? Falei, não tem muito o que fazer aqui, se quiser arriscar na zebra, né? Que às vezes eu faço aí, né? E no fim até que deu bom. Então, uma luta interessante, de novo, principalmente pela quebra da expectativa, né? Porque pela cotação não parecia muito que ia ter competitividade e teve tanta que o Azarão ganhou. Na próxima luta, no peso mosca, a gente teve o Mitch Raposo contra o Alan Nascimento e quem venceu foi o Azarão aí, né? O Mitch Raposo acabou ganhando ali na decisão dividida e foi uma luta complicada, né? Porque a gente teve o Alan não conseguindo muito impor o jogo dele, né? Ele tem muitas finalizações e tal, só que o Mitch Raposo é baixinho, então o Alan tentou 3 quedas no primeiro round, não conseguiu derrubar. Aí tentou mais uma no segundo, também não conseguiu. Enfim, ele só foi realmente controlar a luta no grappling lá no terceiro round, né? Que aí ele controlou por 3 minutos e meio. Mas aí já estava meio tarde, né? A gente teve tanto o primeiro round quanto o segundo um equilíbrio nos golpes mais significativos, né? Mas o Mitch Raposo conseguiu, assim, impor mais, né? Ele tava andando mais, parecia que ele acertava mais, parecia que ele batia até com mais pressão, né? Machucou, porque o Alan ficou machucado. Então, assim, era difícil ali marcar na minha opinião, tá? Marcar pro Alan. Eu achava que ele ia ganhar, torcia, fiz fezinho e tudo e quebrei a cara. Não deu certo, não. Mitch Raposo veio rápido, veio alinhadinho na trocação, defendendo queda, enfim, fazendo a movimentação ali agressiva e tal, e conseguiu vencer aí, infelizmente. Depois a gente vai pro peso galo, tivemos a Bia Mesquita contra a Melissa Mullins, quem venceu foi uma das maiores favoritas da noite, né? Tava empatada com uma outra luta, e a Bia finalizou no primeiro round com 3 minutos e 16, mas dessa vez teve um sustinho, tá? A Bia, no momento ali, foi trocar, a Melissa estava confortável até na trocação, inclusive. A Bia foi jogar algumas mãos, acertou um golpe ou outro, mas a Melissa acertou o golpe limpo e a Bia deu uma balançada, tá? Que realmente preocupou um pouco, mas a Melissa, ao invés de tentar manter ali, né? Manter a calma e continuar jogando golpe, capitalizar em cima e tentar nocautear, como ela tem a faixa preta, ela teve a ideia de aplicar a queda e ir mais pro grappling. E aí ela, depois que estava por cima, que teoricamente é uma posição de vantagem, foi aplicar o ground and pound, deu o braço, a Bia pegou. Então, assim, a Bia realmente deu oportunidade para Melissa ali na trocação, né? Porque ela acabou indo um pouco displicente, um pouco aberta demais, talvez o queixo um pouco mais alto ali, enfim. Tomou golpe duro, foi guerreira, aguentou, né? Tonteou bastante ali, mas enfim, conseguiu se recompor, passou pela tempestade e aí se recuperou rápido, né? Porque foi pro chão ali, aí ela travou de maneira inteligente, ela usou a perna dela nas costas da Melissa, né? Deixou o tronco da Melissa próximo a ela para não fazer postura e não bater, então conseguiu ali ir se recuperando, e aí quando a Melissa foi conseguindo se soltar para usar o ground and pound, foi acho que dar uma cotovelada, e aí nessa a Bia deu bote no braço, né? Então as duas erraram, né? A Bia acabou vacilando na trocação e quase deu ruim, mas a Melissa também errou, ao invés de aproveitar a trocação, ela quis ir pro chão com a Bia, e foi tentar aplicar o ground and pound de maneira ali um pouco, assim, negligente, né? E aí a Bia deu bote. Então, as duas vacilaram, mas quem aproveitou mais foi a Bia. Então, assim, a Bia venceu no primeiro round, finalizando, é excelente. E aí é aquilo, né? É mais uma experiência, né? Ela passou esse susto, aí é aquilo, pegar, corrigir, ver o porquê que ela tomou o golpe ali, enfim. Mas é bom ter essa experiência, ainda bem que ela tomou o susto, mas venceu. Então dá pra aprender sem ter perdido. Mas realmente, dependendo da adversária ali, que às vezes fosse um pouquinho mais ligeira, de não necessariamente ir pro chão, de tentar na calma ali, continuando, né, acertando o golpe e tal, poderia ter conseguido um nocaute ali. Então, ainda bem, né, que a Bia venceu e tem a oportunidade de aprender com o susto aí. Mas é isso, boa vitória. E não pagava muito, né? Porque era extremamente favorita, mas eu na live fiz, né? Que a luta terminava, acho que antes de 1 round e meio, um negócio assim. Então deu certo. Depois, no peso mosca, agora não era feminino, não era caraca, não era mosca passada. Eu ia falar no peso mosca masculino, mas não teve peso mosca feminino, né? Então, sei lá por que eu falei isso. Na próxima luta, então, peso mosca, Kevin Borjas enfrentou o André Lima. E aqui deu azarão de novo, e outro azarão grandíssimo, né? O Kevin Borjas venceu na decisão unânime. Aqui, cara, é aquilo, né? É meio discutível. O Kevin Borjas, ele teve uma movimentação durante toda a luta mais evasiva, né? Quem andou pra cima,
quem buscou mais a luta ali foi o André Lima, só que é aquilo. A movimentação faz diferença, mas não necessariamente vai te dar round. Então, por mais que o André andasse para cima e buscasse o tempo inteiro, não necessariamente ele tava com a vantagem. E aí, no primeiro round, para mim, o André tava até melhor. Eu falei isso na live. Só que teve um golpe do Kevin Boras que foi o melhor do round, que o André deu uma sentida. E aí eu falei na live, né? Falei, será que roubou o round? E eu tive a impressão de que não merecia roubar o round, porque apesar de ser o melhor golpe do round, não sabia se valia mais do que todos os golpes que o André teria colocado, né? Mas é aquilo. Qual é o peso de cada coisa, né? Tipo assim, o melhor golpe, o cara tonteou, quer dizer que chegou mais próximo do fim da luta. E aí o que vale mais geralmente é isso, é o dano, a contundência, quanto mais próximo você chega de acabar com a luta. Então, os juízes entenderam dessa forma. Os 3 marcaram pro Kevin Boras o segundo round, o primeiro round, né? E aí no segundo, todos marcaram também pra ele, né? Ele teve o golpe baixo ali e tal, mas aí ele voltou com pressão e tal, então ele conseguiu acertar bons golpes. Aí foi um round até mais claro pra ele. E aí no terceiro, que a gente teve a divergência, né? 2 marcaram pro André, que ele começou a buscar realmente um pouco mais, e o Saulo Yamato acabou dando pro Kevin Boras, tá? Então é isso, né? Vitória do Kevin Boras é um resultado complicado pro André no sentido de, tipo, tudo bem, ele é invicto, não tem risco nenhum, né? De nada no UFC. Mas a questão não é essa. A questão é que o Kevin Boras vinha com 4 derrotas nas últimas 5 e aquilo, não bateu o peso, né? Pra variar, manteve a estatística de quem não bate o peso vence. Mas não só isso, né? Como a cotação pro André mostrava que ele tinha um favoritismo muito grande, isso mostra a expectativa de todo mundo. E aí quando você perde uma luta onde você tava cotado pra amassar, dá uma impressão ruim. Mas, cara, eu falei na live antes de começar a luta, né? Falei, o Kevin Boras não vai vender fácil essa luta, não. Ele não vai perder fácil. Falei, ele é bom, tá cheio de derrota, mas ele é bom, ele é perigoso, né? Até brinquei, falei, vou até fazer uma fezinha aqui nele, porque eu acho que, tá muito alta a cotação, blá. Falei tudo antes da luta, né? Então quem assistiu a live aí sabe. E no fim foi o que aconteceu, tá? Infelizmente, eu não estava errado em achar que era uma luta perigosa. Ah, bosta, né? Você meio que achar que vai dar ruim pra quem está torcendo. Mas, enfim, fazer o quê, né? Pelo menos a fezinha deu certo. Depois, no peso pena, tivemos Vinícius Oliveira, o Lockdog contra o André Fili. Como eu disse também na live, luta da noite, e foi, tá? Não tinha como não ser. O Vinícius conseguiu nocautear no segundo round com 4 minutos e 56. E foi bem estilo Lockdog a luta, né? Bem agressivo, realmente não medindo o esforço para machucar o adversário. E foi até cauteloso de certa forma, porque vários momentos ele acertava, mas você via que ele não apertava o gatilho ali, não ia muito pra loucura, porque o André Fili tinha bons contragolpes, bons cruzados ali, então existia a possibilidade, o risco, né? Então o Vinícius foi, apesar daquele instinto dele de querer ir pra matar toda hora, você via que ele tava vai e volta, ele tava tentando não se expor tanto de forma desnecessária, então eu gostei, acho que isso realmente é positivo, gostei muito da potência de tudo que ele usou, tá? Seja de chute, soco, joelho, praticamente tudo ali, ele combinou bem, né? Na live eu até tava falando, tinha que jogar embaixo pra jogar em cima. Ele jogou baixo, jogou em cima. Na hora que o Fili abaixou a cabeça, eu falei, caraca, tinha que botar joelho. Aí foi lá e botou o joelho. Então até brinquei, né? Foi engraçado, parecia que, tava além do pensamento, porque ele realmente foi encaixando ali conforme o que eu tava achando que ia ser legal dele fazer. Então foi uma luta a luta que eu mais, talvez, senti aflição, né? Porque o Vinícius, ele tava batendo com muita potência e teve chute que ele talvez tenha sentido a perna ali. Aí teve o chute que ele tomou no corpo, né? 2 ali, que ele fez uma cara feia, então parecia que ele poderia ser nocauteado ali, mas ele voltou. Então, assim, acho que vale a luta da noite justamente porque os dois se atingiram com muita potência e os dois foram se superando ali, foram aguentando o tranco, né? Então, o Fili, tudo bem, chegou no momento aí do final do segundo round que a blitz foi muito grande, ele não conseguiu suportar, mas, tá de parabéns, né? Porque acabou pegando uma luta que não era ele pra lutar ali e entregou, né? Perdeu, mas, ele resistiu o que pouquíssimos iam aguentar. Tá? Porque o Vinícius estava nitidamente, era visual, não precisava, né? Nem só a questão dos golpes em si, a gente ouvir e ver. Visualmente deu pra ver que ele tava pesado, que ele tava forte, tava rápido, tá? Não acho que ele ficou mais lento. Então é isso. E é o estilo Vinícius de lutar, né? A guarda mais baixa, acaba às vezes tomando um soco ou outro que poderia evitar, mas é aquilo. Ele toma pra ele poder jogar de volta. Então eu gostei da performance, acho que mereceu a luta da noite e a agressividade de sempre, né? Quem gosta aí da pancadaria é o que o Vinícius entrega. Então, muito boa
boa performance e gostei da estreia dele aí, né, na categoria, acho que foi bem. E é isso, vamos ver a próxima e vamos ver também se o que ele sentiu ali, né, se não machucou. Vamos torcer para que não tenha machucado nada, né, que seja só umas semaninhas em casa aí para ficar zero, né. Depois no peso pena a gente tem o Murtazali Magomedov contra o Melsik Baghdasaryan e aqui foi uma luta surpreendente, né, porque o Melsik, como eu falei no vídeo pré-evento, é um bom kickboxer, você vê ali, ele começa posturado, né, rápido, jogando os golpes e tal, então parecia que o Magomedov ia ter dificuldade ali, apesar dele se virar bem na trocação e tudo, né, porra, só ver a luta lá que ele nocauteou e tudo, mas como ele tem o grappling, foi o que eu falei no vídeo pré-evento. Falei, não tem por que ele ficar... O cara é do kickboxing, o Melsik. Pra que ele vai ficar só ali, né? E aí, o que aconteceu? Ele deu a queda e meteu um twister maravilhoso. Cara, foi muito rápido e muito certeiro. Tanto que na live, né, eu vi que finalizou, mas teve gente que não sabia nem o que tinha acontecido, não sabia qual que era a finalização, tipo, ficou um sentimento de por que acabou, né? E aí, depois no replay deu pra ver, ele fecha ali o triângulo na cintura, então ele trava o quadril e aí ele consegue fazer a pegada ali usando o ombro do adversário para jogar pro outro lado, né? Então ele joga o quadril do adversário, ele jogou para a direita, né? Tanto dele quanto do adversário, porque os dois estavam, né? O Magomedov estava nas costas. Então ele joga o quadril para um lado e usando o ombro ele torce o ombro do cara para o outro, né? Então ele faz aquela rotação, por isso que chama twister, né? Ele faz aquela rotação, aquela torção da coluna ali e o Melsik bateu na hora. Tá, não tinha como não bater ali, deve ser horrível, inclusive. Então, assim, acho que é a quarta que falaram, né? A quarta finalização via twister na história do UFC para um cara que tava fazendo a estreia. Então, o cara não só conseguiu a quarta finalização na história do UFC, como ganhou bônus de performance e era na estreia, tá? Então, porra, achei sensacional. E é mais uma daquelas performances que você fala assim, pô, eu quero ver esse cara lutando de novo, né? Porque na entrevista, inclusive, ele falou que ele treina realmente bastante essa finalização. E é aquilo, né? Quem vai lutar com ele já vai evitar um pouco aí o grappling e principalmente tomar cuidado para ele não ir para as costas, né? Porque deu para ver que ele tem facilidade para fazer esse twister, que não é uma finalização fácil de fazer, é o que eu falei, só 4 na história do UFC. Às vezes o pessoal tenta fazer mais aquele crossface, né? De botar o braço na cara e para torcer e tal, mas ele conseguiu travar o quadril e pegar pelo ombro ali e torcer, enfim, brilhante. Se você não viu a finalização, vale a pena assistir. E na próxima luta, no peso pena, a gente teve o Christian Rodrigues contra o Haider Amil. Quem venceu foi o favorito, o Christian Rodrigues, por finalização no primeiro round com 3 minutos e 43. Aqui foi uma luta bem legal. O Christian Rodrigues conseguiu praticamente nocautear o Haider Amil, deu um chutão ali, já tinha acertado umas mãos, enfim, o Haider Amil já tava machucado. Aí ele praticamente nocauteou, foi bater, o Haider Amil por algum milagre não foi nocauteado, não apagou, e aí o Christian Rodrigues ainda pegou e foi pra guilhotina e aí apagou ele, né? Então, ele quase foi nocauteado e ainda foi finalizado. Mais uma luta que não foi até o final e mais uma luta boa aí, primeiro round, enfim. Muito bom o resultado aí do Christian Rodrigues. Depois a gente já vai pro meio pesado. A gente teve um amigo da Adesanya, Navage Sterling contra o Ion Cutelaba. Quem venceu foi o favorito Sterling por nocaute no segundo round, com 3 minutos e 23. E aqui foi o que eu falei, o Cutelaba pagava mais de R$3. Seria uma opção interessante se ele fosse pro grappling. Ele de fato foi, conseguiu 5 quedas, conseguiu controlar por um tempo, mas o combustível dele desapareceu, tá? Ele durou um round ali, esse ímpeto, e aí depois o Sterling começou a bater nele no segundo round e já poderia ter nocauteado, mas aí do nada ele decidiu usar o grappling, aí ele deu a chance pro Cutelaba, mas o Cutelaba tava morrendo, aí ele não conseguiu manter o controle, aí voltou pra trocação, aí o Sterling nocauteou ele. Então assim, o Sterling poderia, na minha opinião, ter ganhado a luta até antes, e aí ele entregou uma vantagem desnecessária pro Cutelaba, mas o Cutelaba tava morto e não conseguiu aproveitar a oportunidade, e no fim o Sterling que ganhou. Então assim, o Sterling é um bom trocador, vou repetir, tá? É um bom trocador, é habilidoso, é perigoso, mas ele dosa demais, ele controla demais e ainda acaba indo pro jogo que favorecia o adversário, que pra mim não faz sentido. Então são coisas assim que ele precisa se organizar. E se ele pegar um cara melhorzinho que o Cutelaba ali, que tenha grappling e que não seja um cara que cansa tão rápido, o Sterling podia ter perdido a luta. Então não tem porquê, cara. Você é melhor na trocação, o cara é melhor que você no grappling. Você vai usar o grappling quando você tá quase nocauteando. Não tem lógica, tá? Então o Sterling, pra mim, deu uma vacilada aí nesse sentido. Então são coisas que eu preferiria que ele melhorasse, né? Fosse um pouco mais agressivo, não isso pro jogo do adversário. Talvez o Gás também, ele deu uma cansada forte ali. Tudo bem, os dois trocaram muita força. Mas, cara, um round só os dois já morrer é complicado, né? Eu sei que meio pesado cansa, mas é aquilo, né? A gente tá falando de atleta profissional e que quer chegar no topo. Então eu acho que dá pra melhorar aí nos dois, né? E na luta principal, no peso mosca, a gente teve o Manel Kape contra o Kyoshi Horiguchi. Quem venceu foi o Manel Kape, que era favorito, por nocaute no terceiro round com 2 minutos e 42. E aqui, sem querer ser chato, mas eu falei no vídeo pré-evento,
Falei, ó, o Horiguchi é melhor, é mais completo. Se ele for inteligente e usar o grappling, ele vence a luta. Se ele se arriscar a trocar, ele vai ser nocauteado e vai perder. O que aconteceu? O Horiguchi foi bem, na trocação até que tava bem ali, conseguiu usar o grappling, enfim, derrubou, controlou, tava bem na luta. O primeiro round era discutível, mas podia ser pro Horiguchi, o segundo era pra ele, então podia estar 2-0 ou 1-1. E aí no terceiro round ele começou a botar as asinhas de fora. Ó, não é que eu tô bem na trocação e tal. E aí eu falei na live, vai ficar se arriscando, vai tomar uma mão qualquer hora e vai dar ruim. Aí ficou lá, não, tô rápido, tô entrando e saindo aqui, pá, karatê, e não sei o quê. E aí foi, pum, tomou uma mãozada, tomou o ground and pound e foi nocauteado. Então assim, cara, não é um nível Navajo Sterling de erro, mas eu não consegui entender. Né? De novo, mas o Horiguchi é bom na trocação, é rápido. Pô, você viu que ele acertou bastante o cap, até mais golpe e tal. Sim, mas por que você vai dar chance numa luta onde você tava conseguindo derrubar, tava conseguindo controlar bem, sabe? Tipo, você vai ficar se expondo ali, tipo, cara... Por isso que quando eu falo que o pessoal enche o meu saco que eu falo de Khabib, eu falo dele o tempo todo. Por quê? Porque o plano do cara era só um. Nesse caso aqui, por mais que o Horiguchi tivesse qualidade na trocação, não tem porquê. O Cap, eu falei no vídeo pré-evento, ele tem uma trocação excelente, talvez a melhor da categoria, numa mão extremamente pesada. Então o Horiguchi era mais completo e era uma luta de 5 rounds. Ele não precisava ficar dando essa oportunidade. Ele podia evitar muito mais, né? Então, assim, ele jogou uma luta onde ele estava vencendo no lixo, porque ele se expôs, tomou a mão e acabou perdendo. Então, é óbvio que tem o mérito do Cap, tá? Não quero dizer que o Cap só venceu porque o Horiguchi vacilou. Não, né? O cara vacilar, só que se você não aproveita, você também não ganha. Então, tem a falha de um lado, mas tem o mérito do outro. O Cap aproveitou. Então, porra, o Cap conseguiu uma virada aí, na minha opinião, porque eu acho que o Horiguchi talvez estivesse até vencendo os 2 rounds, e aí conseguiu o nocaute, né? Conseguiu o seu bônus, tá na segunda posição do ranking, então talvez depois do Pantoja seja o próximo a disputar o cinturão. E é aquilo. A mesma coisa que eu falei pra essa luta, vale numa eventual luta do Manel Cap com o Pantoja, ou do Manel Cap com, enfim, com o Joshua Venn, ou com quem quer que seja. É que o Joshua Venn é um trocador, então aí vamos ver quem troca e tal, beleza. Mas contra o Pantoja, por exemplo, o que eu falei do Horiguchi serve pro Pantoja. O Pantoja também gosta de trocar, se empolga ali e tal, mas quando precisa usar mais o grappling, ele também usa. Então, pra mim, é o mesmo comentário, tá? É a mesma análise. Se o Pantoja usar o jogo do grappling como o Horiguchi estava usando, provavelmente ele vence. Mesmo na mão, o Horiguchi podia ganhar? Podia. Assim como o Pantoja pode ganhar? Pode. Mas é o ideal? Eu vou repetir. Eu gosto do Pantoja e torço por ele, mas eu acho que não é o ideal, tá? O Cap não é um cara pra você ficar se expondo na trocação. Ele é um peso mosca com um punch desproporcional. Era tipo o Davidson quando tava no auge, com aquela mão engatilhada que se você parasse ele derrubava. Então assim, o Cap tem velocidade e precisão, esse timing, né, de acertar ali no momento exato. Então, cara, é isso. O cara tava perdendo a luta. Você bobeou ali, pô, encaixou, acabou. Isso é o retrato do que é Manel Cap. Por isso que eu coloquei ele de favorito, né? Por isso que eu concordei com o favoritismo, mesmo ele não sendo mais completo. Porque, é o que eu disse, ele tinha 25 minutos para acertar uma boa mão. Então, por mais que ele fosse controlado, perdesse o round, não sei o quê, se você ficar ali em pé na frente dele e uma hora ele calibrar, acaba. E aí foi o que aconteceu. Por isso que eu falo, né, que nem sempre o melhor vence, né? Porque, na minha opinião, de novo, o Horiguchi, no geral, como lutador de MMA, é melhor que o Cap. No geral. Por quê? Porque ele é mais completo, né? O Manel Cap é um cara que tem uma trocação de nível excepcional, talvez de novo a melhor ali do peso mosca, talvez extremamente perigosa, só que é um cara que toma as quedas, é um cara que é controlado ali, como ele foi, não é fácil derrubar, não é fácil controlar, mas os caras do topo, como o Horiguchi, um Pantoja, esses caras conseguem, né? Então é isso, ele não é melhor justamente do que o Horiguchi, né? Porque ele é muito bom numa área, mas no pacote completo não. O Horiguchi acaba talvez sendo mais completo, mais versátil, mas é isso, né? Se você se expõe à arma principal do cara, você tá sujeito a isso. E foi o que aconteceu. No geral, eu gostei bastante do card, tá? Teve aí bastante nocaute, teve aí bastante finalização diferente, teve aí a virada, né? Que foi no caso do Manel Cap. A luta do Vinícius foi a luta da noite assim mais disparada, a melhor luta. Se você não assistiu, tá? Vale a pena assistir a luta do Vinícius. Mostrou mais uma vez superação, poder de nocaute, agressividade. Enfim, um card que eu falei, esperava uma nota 7. E eu acho que vale até mais, tá? Eu acho sinceramente que vale um 7,5 talvez, de novo.
Um 7,5 ou um 8? Acho que vale um 8, vai. Vale um 8 porque virada na luta principal, finalização raríssima e aplicada, assim, brilhantemente. A luta do Vinícius foi muito boa. A luta da Bia foi legal, porque teve algo inesperado ali, né? A finalização era esperada, mas ela tomar o golpe ali realmente assustou um pouco. E aí teve lutas mais legais aí, né? A do Alan com o Mitch Raposo foi legal. Enfim, teve bastante luta interessante. Então, acho que vale aí uma nota 8, né? Assim, se a gente pega a questão de que foi um UFC sem torcida para animar e tudo, né, no Apex, e ainda assim tem luta da noite, 2 bônus de performance, um monte de luta que não foi até o final, eu acho que vale um 8 sim aí. Então, é isso. Bem legal. Gostei de fazer a live também. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você achou do card? Comenta aí das lutas em específico, o que você achou. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!